Olá pessoal, eu sou o professor Victor Biazon, mas vocês já sabem disso e como combinado, aliás como negociado, vocês participaram das aulas. Eu estou aqui para poder ajudá-los na elaboração de um roteiro de estudos para a nossa avaliação. Bom, se a gente fosse anotar dentro do nosso livro Comunicação Empresarial e Negociação pontos que nós devemos dar um pouco mais de atenção, eu poderia dizer que entender o que é a comunicação, e dentro do processo de comunicação nós vimos os agentes como o emissor, o receptor, o ruído. Seria interessante que você conseguisse explicar cada um destes elementos e quais são as suas funções dentro desse processo. Ainda sobre comunicação, será que a gente consegue explicar o que é comunicação interna? Teria como dar um exemplo? Falando um pouco sobre sociedade, nós vimos as características da sociedade da informação, vimos também o que é cibercultura, a importância das TICs, tecnologia da informação e comunicação, e os negócios online como um todo. É interessante que a gente dê uma verificada nisso. Assim como anotar ou elencar as diferenças entre site, mídias sociais e rede social. Fechando com o conteúdo de comunicação, de repente a gente consegue fazer uma analogia entre como a comunicação reflete a cultura organizacional, ok? Nos últimos 2 capítulos do livro, quando falamos sobre negociação, o que a gente tem que focar neste estudo? Bem, basicamente nós devemos saber o que é negociação e saber sobre as suas etapas. A abertura, o fechamento, por exemplo, é algo que vale a pena. O que devemos fazer ou o que não devemos fazer em uma negociação? O que a gente acerta e como a gente erra em um processo de negociação? E ainda, quando queremos negociar de forma colaborativa, que tipo de estratégia nós devemos utilizar ou que tipo de estratégia nós utilizamos nesse tipo de negociação? Pensando um pouquinho no planejamento de negociação, o que você pode dizer sobre o que é separar pessoas do problema ou concentrar-se nos interesses e não nas posições, buscar alternativas e encontrar critérios objetivos? Falamos também bastante sobre a diferença entre tempo, informação e poder e o que você consegue dizer a respeito disso. E para fechar, em ética, nós falamos sobre os enfoques utilitário, individualista, moral e de justiça. O que cada um significa ou o que nós verificamos em cada um destes tipos? Bem, acho que a partir desse roteiro você vai conseguir ter um excelente desempenho na avaliação, isso porque vai focar os seus estudos diretamente naquilo que é mais importante a gente saber nesse momento, ok? Desejo sucesso! Qualquer coisa, estamos aqui sempre à disposição. Um grande abraço!